Boa tarde! Nesta tarde maravilhosa, eu desejo saudar todos os meus amados pastores, a todos os estimados missionários e missionárias, aos meus amados irmãos e irmãs em Cristo e a todos os meus grandes e estimados amigos e amigas. Eu saúdo a todos com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos, é com imensa alegria e satisfação que neste momento entro em contato mais uma vez com todos os componentes desta abençoada rede de WhatsApp e com todos os irmãos em Cristo e amigos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Quem vos fala nesta tarde do dia 30 de agosto de 2018, nesta abençoada tarde de quinta-feira, às exatamente 17h30, é o seu estimado irmão em Cristo, Paulo Francisco. Isto mesmo, eu falo da cidade de Brasília, capital do Brasil. Amados, nesta oportunidade, eu desejo externar os meus sinceros agradecimentos a todos os componentes de nossa rede de WhatsApp e também a todos os nossos irmãos e amigos do YouTube que entregaram hoje às 12 horas o nosso abençoado período de oração e jejum ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, hoje, às exatamente 12 horas, nós estávamos ajoelhados, orando, entregando esse maravilhoso e abençoado período de oração e jejum. Foi maravilhoso, está sendo e continuará sendo uma bênção. Aleluia. Queridos, é o Senhor Deus que irá retribuir a cada um conforme a sua vontade. Nós devemos sempre orar por todas as pessoas que estejam precisando de oração. Esse é o papel do verdadeiro cristão, orar por todos que estão precisando. Orar uns pelos outros e principalmente pelas pessoas que estão necessitadas, que estão passando problemas difíceis. E o próximo período de oração e jejum será o mesmo propósito. Qual é o propósito? O propósito é de continuarmos orando em favor dos nossos queridos irmãos que estão residindo, que estão morando lá nos países da janela 10x40, que você já sabe que são 61 países. Eles estão precisando e muito de nossas orações. Então, o próximo período de jejum e oração será o mesmo propósito de orarmos todos em prol dos nossos irmãos que estão sendo perseguidos, assassinados, colocados em cadeias, apanhando no meio da rua, paulada, etc, etc. Então nós vamos continuar orando em favor deles, para que Deus tenha misericórdia deles, ampare, proteja, dê coragem e dê ânimo nessas pessoas que estão vivendo lá nesses países. Veja bem, querido, caso você esteja precisando de oração, comunique-se conosco, que incluiremos o seu pedido de oração no nosso livro de oração. Então, se você tiver com um determinado problema e quiser que nós coloquemos o seu nome na oração, ligue para nós ou passe uma mensagem do WhatsApp que teremos imenso prazer em estar orando por você, viu? Tá? Se você souber também do nome de alguma pessoa que esteja doente, familiar, pode nos ligar que estaremos orando, ok?
Esse é o nosso papel, orar por todas as pessoas que precisam, ok? Muito bem. Você que fez o período de oração e jejum, continue se fortalecendo, pois quando você ora pelos seus próximos, Deus lhe contempla e atende às suas necessidades. É isso, meu querido. Sempre que nós atentamos para o próximo, Deus atenta para as nossas necessidades. Amém? Vamos continuar sempre na pegada da oração e do jejum. E você que está ouvindo essa nossa palavra, mensagem de hoje, está convidado a participar do nosso próximo período de oração e jejum. Isso mesmo. Vamos nos unir em oração e jejum. Faça o próximo período, tá? Todo mês nós disponibilizaremos, tá? Nas pregações, os períodos que serão realizados as orações e o jejum. É só você escutar e anotar e participar juntamente conosco, ok? Precisamos nos fortalecer espiritualmente e você é o nosso convidado, ok? Muito bem. Amados, nestes dias difíceis que estamos vivendo, precisamos estar constantemente em oração e jejum. Não existe o caso de não orarmos e jejuarmos. Temos que adquirir o hábito de retornar à prática dos ensinamentos que Jesus Cristo ministrou aos seus discípulos, que formaram a igreja primitiva. Então, Pedro, João, Tiago, Natanael, tá? Jesus passou os ensinamentos para eles. De qual? Que eles deveriam orar, jejuar, consagrar a sua vida, ler a palavra de Deus. E nós estamos na mesma sequência da igreja primitiva, tá? Vamos adquirir o hábito de orar e jejuar. A Icogem não vai parar mais de orar e jejuar. Então você está convidado. A Icogem todo mês vai ter um período de oração e jejum, tá? E você é nosso convidado. Aleluia. Vamos voltar ao hábito da igreja primitiva. Oração, jejum, consagração, leitura da Bíblia, obediência à palavra de Deus, principalmente obediência. Por quê? Não adianta nada você estar orando, jejuando, lendo a Bíblia e desobedecendo. Não adianta. Então você tem que orar, jejuar, ler a Bíblia, obedecer a palavra de Deus. Aí nós vamos ter uma vida abençoada. Amém? Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Meus queridos, nós precisamos sair de nossa zona de conforto. Já passou da hora de nós sairmos de nossa zona de conforto. Amém? Muito bem. Queridos, no domingo passado, iniciamos o estudo bíblico aos domingos. Aleluia! Isso mesmo! Domingo passado, iniciamos o estudo bíblico aqui em Brasília. E você é o nosso convidado e é a nossa convidada para estar presente no próximo domingo. Amém? Então, agora nós teremos estudo bíblico aqui em Brasília aos domingos e às terças-feiras. Que hora que começa o estudo bíblico? Veja bem, o estudo bíblico terá início às 8h30, com 30 minutos de oração de joelho. Isso mesmo, todo nosso estudo bíblico tem oração de joelho. Você precisa começar a orar de joelho. Se você não ora de joelho, venha cá que nós vamos começar a orar. É só ajoelhar e começar a orar, que é muito bom. E depois que você pegar a prática, você vai querer orar sempre na sua casa de joelho. Amém? Muito bem. Então vejamos aqui. O período do estudo bíblico é das 9h às 10h. Mas tem uma novidade para você, querido. Veja só. Você também está sendo convidado para participar do nosso café da manhã. Isso mesmo!
Você pode vir para o café da manhã e já fica para a oração e para o estudo bíblico. Olha que maravilha! Então vamos explicar isso direitinho. Horário do café da manhã. Você venha tomar o café conosco. Você está convidado. Qual é o horário do café da manhã? Atenção. Horário do café da manhã. Das 8 horas às 8 horas e 25 minutos. Horário da oração. Das 8 horas e 30 minutos às 9 horas. E horário do estudo bíblico, das 9 horas às 10 horas. Então, você, dia de domingo, está em casa com a sua família, já reúne todo mundo, já vem todo mundo tomar um café aqui na Icogem. Então, nós vamos nos reunir, vamos tomar um gostoso café, vamos orar e depois nós vamos estudar a Bíblia. Olha que domingo abençoado! Aleluia! E você é o nosso convidado e a nossa convidada. Porém, esse estudo bíblico é somente em Brasília, ok? Por enquanto. Venha, participe, traga a sua Bíblia e vamos aprender juntos os ensinamentos de Jesus Cristo, ok? Anote aí o meu endereço. QE2, Bloco C, apartamento 102, bairro Guará 1, Brasília DF. Telefone 61 98215 3353. Meu apartamento fica próximo do McDonald's e próximo do posto de gasolina da Petrobras. Então, você chegando próximo do McDonald's ou no posto de gasolina, liga para nós que teremos imenso prazer em ir buscá-lo, ok? Muito bem. Lembrando aos amados irmãos que no próximo período de oração e jejum, oraremos 35 minutos, ou seja, 5 minutos a mais. Então, esse período de oração que nós entregamos hoje foram de 30 minutos de oração. O próximo período será de 35 minutos de oração no mínimo. E todos os períodos de oração e jejum, nós aumentaremos 5 minutos de oração. Então, cada mês, nós vamos aumentar 5 minutos de oração, ok? Muito bem. Não se esqueça, todos os meses, nós temos o período de oração e jejum. É só você ficar atento nas pregações, que irão ser repassadas todas as informações necessárias, ok? Muito bem, meus queridos. Já iniciamos o planejamento da coleta de roupa para os necessitados e também já iniciamos o trabalho de auxílio aos descamisados, ou seja, aquelas pessoas que estão mendigando na rua. Então veja só, meu querido, aquele planejamento que nós iríamos começar só no ano que vem já está em pleno funcionamento. Aleluias, glória ao nome do Senhor. Oh, glória! Já estamos em pleno funcionamento, ok? Essas ações iriam iniciar no ano que vem, mas aprove Deus que iniciássemos agora. Muito bem. Nós da Icogem vamos buscar essas almas que Satanás está escravizando, tá? Vamos ajudar os nossos próximos que estão à nossa volta, ok? E você é o nosso convidado. Venha trabalhar conosco. Venha que tem muito trabalho a ser feito. Precisamos sair de nossa zona de conforto, meu querido. Você também precisa sair da sua zona de conforto. Tem muitas pessoas escravizadas por Satanás que precisam ser libertas. E a Icogem não irá medir esforços para resgatar essas pessoas do fundo do poço. Vamos dar a mão para tentar tirar essas pessoas do fundo do poço. Amém? Você é nosso convidado para entrar nessa batalha. Venha, une-se a nós nesta grande batalha. Temos muito serviço a ser feito. Amém? Aleluia. Contamos com você.
Muito bem. Bom, foram feitos os anúncios, né? Agora nós vamos meditar na palavra de Deus nesta tarde. Querido, abra o seu coração e deixe o Espírito Santo lhe abençoar. Meditaremos nesta tarde na palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Informando aos meus amados irmãos que a minha tradução é a Bíblia King James Fiel. Repetindo, informando aos amados irmãos que a minha tradução é a Bíblia King James Fiel. Nesse momento, vamos orar ao Senhor. Amém? Grande, eterno e poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, bendito e glorificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Elevo a minha voz ao trono da graça firmado no sangue purificador de Jesus Cristo, que nos outorga entrarmos nos santos dos santos. É com temor e tremor que me achego ao Senhor e lhe suplico que tome para ti, neste momento, a minha memória. Tome a minha boca, o meu coração e o meu intelecto. Transforma, usa conforme a tua vontade. Fala nesta tarde aos nossos corações, que a tua palavra venha de encontro com a nossa necessidade e que possamos compreender a tua vontade de forma nítida e clara em nossa vida. Fica conosco hoje e sempre, é o que te pedimos e te suplicamos, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. E nos diz assim a palavra de Deus. Então, foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: já que és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Mas ele respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: já que tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e suas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo o leva a um monte altíssimo. Ele mostra todos os reinos do mundo e a sua glória. Ele diz: todas estas coisas eu te darei, se, prostrado, me adorares. Então, disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, tu adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram anjos e o serviam. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Que palavra maravilhosa nesta tarde. Vamos fazer mais uma oração neste momento. Poderoso Deus e eterno Pai, a tua palavra nos diz que o Senhor chama cada estrela pelo seu nome. Ó majestoso Criador de todas as coisas,
Neste momento, suplico a tua misericórdia sobre a minha vida. Nesta hora que a tua palavra irá ser ministrada, eu lhe peço que o Senhor desbloqueie os ouvidos de todas as pessoas nesse exato momento e que fale aos corações delas poderosamente. Que o Espírito Santo venha convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Assim como o Senhor usaste Neemias e Esdras para trazer a sua palavra ao povo de Israel que estava no cativeiro, usa-me nesta tarde com a unção dos céus e que o teu nome seja glorificado em cada vida. É o que lhe suplico e já te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Queridos, objetivando tornar mais clara a compreensão de nossa explanação, torna-se necessário tecer algumas definições. E é de suma importância que você preste bastante atenção nos conceitos das definições que irão ser expostos nesse momento. A primeira definição: quem é Jesus Cristo? O que quer dizer o nome Jesus Cristo? Qual é o significado do nome Jesus Cristo? Bom, existem várias definições, mas eu peguei 5 para o nosso entendimento. Então vamos lá. Primeira definição: Jesus é igual a ungido por Deus como profeta, rei e sacerdote. Christos igual a ungido. É a palavra hebraica Messiah, igual a Messias, ungido. Segunda definição: no Antigo Testamento é chamado Filho do Homem. A palavra grega Iostou antrepou. E você pode ver esses exemplos lá no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 20. No livro de Marcos, capítulo 2, versículo 10. No livro de Lucas, capítulo 5, versículo 24. No livro de João, capítulo 1, versículo 51. E tem muitos outros para você. Terceira definição: a palavra grega Iostoteu, que significa filhos de Deus. Nesse contexto, temos o exemplo em Mateus 4, capítulo 4, versículo 3, Marcos, capítulo 3, versículo 11, em Lucas, capítulo 1, versículo 35, e em João, capítulo 1, versículo 34. Nesse contexto, o título expressa Jesus e sua divindade. Quarta definição: a palavra grega soteros e non theos. Ele é chamado de Deus, é o nosso Salvador. E a quinta definição: o Senhor é referido pessoalmente pelo nome Jesus, que significa Salvador. Foi referido dessa maneira pelo anjo Gabriel, quando este comunicou a Maria que concederás e dará luz a um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Você pode ver no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 31. Temos terminado a definição de Jesus Cristo. Agora nós vamos entrar na definição de diabo. Quem é o diabo? O que quer dizer essa palavra diabo? Será que ele existe? Será que ele não existe? Eu peguei 5 definições. E o diabo também tem outros nomes que são conhecidos, tal qual antiga serpente, adversário, Satanás, Lúcifer, Beuzebu, entre outros nomes que é conhecido. Então vamos para a primeira definição. Palavra grega diabolos, que é igual a acusador.
O termo grego se refere a alguém que profere mentiras. Preste atenção. Com o propósito de causar dano, isto é, um maldizente ou caluniador. Segunda definição. Refere-se ao sátiro, palavra hebraica sanri, quer dizer peludo. Ver Levítico, capítulo 17, versículo 1. Ídolos em forma de bode. Terceira definição. A palavra hebraica shed, traduzido como demônio. Ver Deuteronômio, capítulo 32, versículo 17. E Salmos 106, versículo 37. Quarta definição. Refere-se a Satanás, o mais poderoso dentre os anjos caídos. Você vai ver lá em Mateus, capítulo 4, versículos 8 a 11, e também Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. E a quinta definição, ele é o pai da mentira. Eu gostaria que você gravasse bem esse detalhe, que o diabo é o pai da mentira. Então nós vamos ver agora João, vamos ler João, capítulo 8, versículo 44. Jesus diz assim: Vós sois de vosso pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai? Ele foi homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é um mentiroso e pai dela. Então, observe bem. Jesus deixou muito bem claro que o pai da mentira é quem? Satanás, ou o diabo, ok? Muito bem. Vamos para a próxima definição. O que quer dizer tentação? Eu também peguei 5 definições. Primeira definição. Essa expressão é frequentemente usada para se referir unicamente à tentação sofrida pelo nosso Senhor logo após o seu batismo. Aí você vai ver depois várias passagens. Mateus, capítulo 4, versículo 1 a 11. Marcos, capítulo 1, versículo 12 e 13. Lucas, capítulo 4, versículos 1 a 13. E tem outras definições. Segunda definição. Movimento interior que instiga alguém a fazer ação censurável. Terceira definição. Palavra hebraica massa. Palavra grega peirasmos. As duas querem dizer teste. Quarta definição. De modo geral, entende-se o termo no sentido de conceder supostas vantagens com o propósito de estimular alguém a pecar. E a quinta definição, as tentações têm origem em 3 fontes: Satanás, o mundo e a carne. Eu vou repetir de novo essa quinta definição. As tentações têm origem em 3 fontes: Satanás, o mundo e a carne. Agora nós vamos ver a definição de concupiscência. O que quer dizer concupiscência? Primeira definição. Palavra grega epitimia, que é igual a desejo. Você vai ver depois Romanos capítulo 8, capítulo 7, versículo 8. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, e Efésios, capítulo 4, versículos 22. Refere-se a desejos malignos, geralmente no sentido de pecar no íntimo. Segunda definição. Concupiscência quer dizer lascívia, inclinações, paixões, cobiça. Terceira definição.
No sentido ético, refere-se às paixões, inclinações ou desejos pecaminosos, considerados pecados em razão de terem por objeto coisas proibidas, ou por se mostrarem impetuosos a ponto de passarem por cima do domínio próprio, enchendo a mente com pensamentos carnais, mundanos e perversos. Você vai ver 1 João, capítulo 2, versículo 16, e Tiago, capítulo 1, versículo 14. Tiago, capítulo 1, versículo 14, eu vou falar para você agora. Porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida, não é do Pai, mas do mundo. Meu querido, neste contexto dessas definições, nós vemos que a mentira tem um pai. Então, eu queria deixar bem claro para você nesta tarde, já se aproximando da noite, que o pai da mentira é Satanás. O que isso quer dizer? Presta atenção, presta atenção. Toda vez que você mente, você está sendo usado por Satanás. Ok? Presta atenção. Toda vez que você prefere uma mentira, você está sendo usado pelo diabo. E isso é muito sério. Passe a falar a verdade. Porque toda vez que você mente, mesmo brincando, é o diabo que está te usando. Ok? Muito bem. Queridos, aqui temos o acontecimento do conhecido embate entre Jesus Cristo e o diabo. Então, essa passagem que foi lida é muito conhecida. É aquele período, naquele momento, em que Jesus vai ser tentado pelo diabo. E nós vamos discorrer nitidamente sobre 3 explanações muito significativas que quer dizer está escrito. O nosso Senhor Jesus Cristo emerge como um conquistador, um vencedor. Mas nós temos a preeminência de que, mesmo Satanás sendo um anjo caído, jamais ele derrotaria ao Senhor. Mesmo ele levando o Senhor para a cruz, pensando que estava derrotando, foi lá na cruz que o Senhor derrotou Satanás definitivamente. Na morte da cruz e na ressurreição, nós temos a vitória sobre o pecado. Por quê? Jesus Cristo morreu, ressuscitou ao 3º dia e nós também, através da vitória dele, nós também poderemos ser vitoriosos. Só vai depender de nós. Só depende dos procedimentos nossos. Mas a vitória já foi conquistada de uma vez por todas e foi conquistada com sangue. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Em que ocasião aconteceu estes fatos tão marcantes? Imediatamente depois que os céus se abriram para ele e o Espírito desceu sobre ele. E ele foi declarado como sendo Filho de Deus e Salvador do mundo. Então foi depois daquele momento que João Batista estava batizando Jesus, que o céu se abriu e aquela pomba veio sobre ele e Deus falou do céu: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então, a partir desse momento que nós temos esse embate entre Jesus e o diabo. Veja bem, querido, recém-saído de um ritual solene,
O ritual foi aquele que o João Batista estava batizando ele. Ao ser batizado, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Observe que depois de sermos admitidos à comunhão com Deus, devemos esperar ser assediados por Satanás. Veja bem, nós terminamos agora 12 horas de entregar o nosso mais um período de oração e jejum, não é mesmo? Tá? Então, todo mês nós estamos fazendo esse período de oração e jejum. O que vai acontecendo? Gradativamente, você vai se fortalecendo espiritualmente, tá? Então, todo mês que você faz a oração e jejum, o período de oração e jejum, você vai se fortalecendo espiritualmente. Mas, querido, eu quero te dizer uma coisa. Assim como Satanás tentou Jesus aqui, que nós vamos ver, ele também vem para nos atentar. Exatamente isso que eu estou te falando. São vários problemas que acontecem. Por quê? Porque você está consagrando a sua vida. Então, sempre que você se achega mais a Deus, pode esperar que ele vai armar as suas artimanhas para cima de você. Vão acontecer problemas imensos. Problema que você não sabe como que aconteceu isso. Artimanha satânica. É por isso que nós temos que estar o quê? Vigiando e orando, para não sermos pegue nessa tentação satânica. Então vamos lá. Se Jesus Cristo venceu Satanás naquela oportunidade, nós, eu e você, seus servos fiéis, também seremos vencedores. Aleluia! Essa batalha nós já sabemos o resultado. Veja só. Por que nós já sabemos o resultado? Porque Jesus, meu querido, ele já venceu. Ele tanto venceu Satanás nesse contexto que nós vamos ver, com os 3 está escrito, como venceu também Satanás lá no Calvário. Por quê? A morte de Jesus foi a vitória na ressurreição. Então nós somos mais do que vitoriosos através da morte e da ressurreição de Jesus. Aleluia! Então você veja só. Antigamente, quando eu tinha meus 8 a 10, 12 anos de idade, passava um filme na televisão que eu gostava muito, que era o tal do Túnel do Tempo. Então, tinha 2 rapazes que eles sempre caíam numa determinada situação, mas aquela situação já foi vivida há 200, 300 anos atrás. E quando ele caía, ele já sabia o resultado. Eles entravam num túnel, havia uma determinada explosão e eles eram lançados para determinado tempo no espaço. E caía. Teve uma dessas vezes que eles caíram dentro do Titanic. Quer dizer, eles sabiam que Titanic iria afundar. O que eu quero dizer com isso? Que a tentação de Satanás, nós sabemos que já foi vencida por Jesus, meu querido. Jesus já venceu. Então, toda tentação que vem sobre nós podemos refutá-la através de quê? Através da palavra de Deus. Aleluia! Você vai ver que através da palavra de Deus nós seremos mais do que vitoriosos. Amém? Glórias a Jesus. Muito bem. Nós já vencemos Satanás através da vitória de Jesus. Jesus venceu e nós também venceremos. Amém? Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Aleluia. Você crendo, obedecendo, lendo, você tem que agora verbalizar. Porque Jesus verbalizou. Foi um diálogo entre Jesus e Satanás. Vamos dar sequência. É oportuno enfatizar que o afastamento dá oportunidade de meditação e comunhão com Deus. Muitas das vezes, quando você está num lugar sozinho, num determinado passeio, você vai para a casa de alguém. Então, quando você fica sozinho no quarto, ou você vai no parque, vai passear, é um momento do quê? De você contemplar as maravilhas de Deus, observar a natureza, os pássaros, as estrelas,
o nascer do sol, o pôr do sol, observar a lua, as estrelas. Você vai observar o quê? A criação de Deus. Então, muitas das vezes você está num lugar sozinho e você faz o quê? Você aproxima-se do Senhor, você vai ter mais uma intimidade com Ele, você vai meditar, você vai contemplar aquilo tudo que a natureza lhe proporciona. E é muito importante quando nós estamos nesse lugar sozinho, muitas das vezes na sua casa, no cantinho da oração, no lugar que você tem reservado para oração, que você atinge um determinado grau de comunhão com Deus através da obediência da palavra de Deus, através da leitura, da oração. Mas depois que você atinge esse grau de obediência, é muito importante você manter essa intimidade com Deus. Quer dizer, você veja que nós todo mês estamos fazendo esse período de oração e jejum. Então nós começamos no começo do ano, estamos já no mês de agosto, começamos com 5 minutos de oração, estamos agora com 35 minutos, tá? Que o próximo será de 35 minutos. E nós estamos vindo o quê? Aumentando a nossa intimidade com Deus a cada dia, a cada período. Então, o que acontece? Nós temos de fazer o possível de quê? De manter essa comunhão com Deus. Porque muitas das vezes nós chegamos num grau de intimidade com Deus, mas nós, com o nosso, com nossas atividades diárias, o nosso dia a dia, as intempéries do dia a dia, faz o quê? Faz com que nós nos desviemos, faz com que nós afrouxemos essa intimidade. E nós não podemos afrouxar essa intimidade, sabe por quê? No momento que nós deixamos um pouco essa intimidade, Satanás entra com a tentação. E é no momento que a gente fraqueja que ele entra com a tentação. Então nós devemos que estar muito bem alicerçados na intimidade com o Senhor. Note que o Espírito que desceu como uma pomba sobre ele traz mansidão, mas também traz coragem. A nossa preocupação deve ser de não cair em tentação. Mas se Deus, pela sua providência, permitir que passemos por circunstância de tentação, não devemos julgar isto estranho, mas dobrar a nossa vigilância. Então veja só. Então, isso não quer dizer que agora nós vamos ser blindados. Não. Você está na comunhão com Deus, mas isso não te blinda. Quer dizer que agora você não vai ser blindado. Você vai ser blindado. Não. Tudo pode acontecer com você. Mas nós temos que fazer o quê? Manter o nosso grau de vigilância. Por quê? A Bíblia diz que Satanás, ele é como um leão. Se ele pudesse, ele está ao nosso redor rugindo. Como um leão que, se ele pudesse, ele tragaria. Mas nós temos o quê? Os anjos do Senhor que nos protegem e ele não pode atingir o seu intento. Lemos em Mateus 4, 1, 2. Vamos para o texto. Então, foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, tive fome. Querido, nesse exato momento, faço-lhe a primeira pergunta de uma série de que virão. Como você tem se livrado de suas tentações? Qual é o antídoto que você utiliza para se livrar das tentações? Ou será que você cai em todas as tentações que aparecem? Que a tentação pode vir de qualquer lugar. No serviço, no trabalho, no trânsito, na condução, em casa. Em casa, meu amigo, neném, filho, mulher querendo brigar com o esposo, esposa querendo brigar. A tentação pode vir de qualquer lugar. Quando a gente não vigia, o que acontece? Existe a discussão. No trânsito, o pessoal buzina, o outro já se aborrece.
Então a tentação ela pode vir de qualquer maneira, de vários lugares. E eu te pergunto, como você tem se livrado de suas tentações? Qual é o antídoto que você utiliza para se livrar das tentações? Por enquanto, fica com essa interrogação. As tentações, elas são dardos inflamados, espinho na carne, no caso do apóstolo Paulo, bofetadas, provações, lutas, combate, desemprego, tudo o que caracteriza dificuldade e sofrimentos. Portanto, Cristo se submeteu a isto porque ele se humilhou em todos os sentidos para ser feito como seus irmãos. E assim, ele deu as costas aos que o feriam. Veja só, quando nós não estamos com uma intimidade determinada com Deus, nós geralmente deixamos sobressair a nossa carne. Por quê? Veja só, nós estamos fazendo esse período de oração e jejum, e eu já te expliquei você, que o apóstolo Paulo, explicando aos coríntios, ele diz o quê? Que é uma constante luta diária. Uma luta entre a carne e o espírito. No momento que o espírito vence, você fica mais o quê? Mais íntimo de Deus. E no momento que a carne vence, você fica mais exposto às intempéries das tentações. Então, quando acontece de nós nos aborrecermos, brigarmos, gerarmos uma ofensa com o nosso próximo, discutir, nós, se tivermos com a nossa vida no altar, bem direitinho, alinhado com a intimidade do Senhor, sabe o que vai acontecer? Você vai vencer a tentação, você não vai dar trela para Satanás. É o camarada do trânsito que está forçando, você deixa ele passar. É no mercado, o pessoal pisa no teu pé, você vai com Deus. O cara te dá uma fechada no trânsito, você vai com Jesus. Então você está o quê? Você está propenso, você está muito mais no espírito do que na carne. Então é isso que nós devemos atentar. Por quê? Quando nós lemos a palavra de Deus, a tendência é nós nos tornarmos muito mais espirituais do que carnais. Ok? Satanás tentou o primeiro Adão. Então Adão, ele é chamado de primeiro Adão, ok? E triunfou sobre ele. Mas ele não irá triunfar sobre Jesus. Jesus Cristo na Bíblia é chamado de segundo Adão. Jesus irá derrotá-lo e irá levar cativo o cativeiro. Então veja bem, lá no Éden, quando Satanás tentou Eva e Adão, houve uma derrota. Os nossos pais carnais, Eva e Adão, caíram da graça. Desobedeceram a voz do mestre. Mas ele também tentou Jesus, só que foi diferente. Jesus, através da palavra, aplicou-lhe o golpe. A palavra de Deus é a nossa espada. Tenhamos a palavra de Deus dentro do nosso coração. Amém? Você, em sua casa, no seu trabalho, no seu veículo, no seu consultório, no trânsito, em qualquer lugar que você tiver, você tem um antídoto para cancelar o veneno da tentação. Esse antídoto é o que foi usado por Jesus. É a palavra de Deus. Aleluia. Através desse antídoto, você usando ele, você cancela todas as tentações que vier sobre você. Aleluias. Glória ao nome do Senhor. Faço-lhe nesta hora a segunda pergunta. Como é a constância de sua leitura da palavra de Deus em sua residência? Você medita na palavra de Deus diariamente em sua casa? Como é que é a leitura da palavra de Deus? Você lê ela todo dia na sua casa? Lê de manhã? Lê no almoço? Lê de noite?
Qual a constância que você lê a palavra de Deus em sua casa? Percebe-se que o nosso inimigo é sutil, malévolo, é muito ousado em suas tentações, mas, apesar disso, percebe-se que ele não é invencível. Preste atenção numa coisa que eu vou te falar. A tentação, por mais difícil, por mais pesada, por mais difícil que possa ser, ela não é invencível. Sabe por causa de que ela não é invencível? Porque Jesus já venceu ela por nós. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. E através da vitória de Jesus, nós também seremos vencedores. Aleluias! Glórias ao nome do Senhor. Satanás observa muito as oportunidades que deixamos no nosso dia a dia. Presta atenção. Satanás é um grande observador. Ele observa você e escuta tudo que você fala. Presta atenção. Ele não é onipotente, ele não é onipresente e também não é onisciente. Mas ele contempla a nossa face, escuta tudo que nós falamos e se nós dermos brecha, ele faz um estrago tremendo em qualquer vida. Em qualquer vida. Nós vemos no dia a dia, você está vendo no dia a dia, quantas pessoas de um minuto para outro estão com a vida toda arrasada. Não tiveram aquele momento de pensar, não pensaram na palavra de Deus, não contaram até 10, até 20, até 50, tomaram uma atitude e essa atitude foi uma atitude precipitada. Aí depois não tem mais como voltar atrás. E nós estamos vendo muito no dia de hoje. Muitas das vezes nós nos precipitamos. Por que nós nos precipitamos? Porque nós estamos na carne. Sempre que você se precipita, você não está no espírito. Porque se você estiver no espírito, sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai te acalmar. Em vez de você ficar nervoso, você vai ficar calmo. Você vai pensar 2, 3 vezes, várias vezes, para tomar uma atitude. O Espírito Santo vai te conduzir. Então você vai estar mais o quê? Mais no espírito do que na carne. Então nós devemos de observar muito. Por quê? Todo momento de tentação, nós podemos vencer através da palavra do Senhor. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Nós lemos lá em João, capítulo 4, versículo 3 e 4, que nos diz assim: E chegando-se a ele o tentador, disse: Já que és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Mas ele respondendo disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Meu querido, nem só de alimento nós vivemos. Nós temos que nos alimentar? Temos. Mas olha só, o alimento espiritual é muito mais necessário do que o material. Sabe por quê? O alimento material fortalece o nosso corpo. Mas o nosso corpo, ele vai morrer, vai perecer e vai ou ser queimado ou ser enterrado. E o alimento espiritual, sabe o que ele faz? A palavra de Deus alimenta a nossa alma, aleluia. E a nossa alma bem alimentada, o nosso espírito fica forte, e um espírito forte, nós poderemos até morrer, mas nós vamos para o céu, aleluia. Por quê? A vitória do crente na hora da morte é os céus, aleluia. Todo crente fiel não teme a morte, sabe por quê? Jesus Cristo venceu a morte e nós também venceremos junto com ele. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Mas continuando aqui, observe que quando colocamos nossas necessidades físicas acima das espirituais, caímos em pecado. Por quê?
as necessidades físicas tendem para a carne. É por causa disso que nós caímos em pecado. Quando permitimos que as situações controlem as nossas ações, em vez de seguir a vontade de Deus, também caímos em pecado. Por quê? Porque o eu prevalece. Agora é o eu. É o culto do egocentrismo. Eu posso tudo, eu faço tudo. E quando você toma essa iniciativa de fazer tudo, cadê a ação de Deus na sua vida? Você já está controlando tudo. Como que Deus vai tomar conta? Você está na carne. E a pessoa que está na carne não pode agradar a Deus. É necessário que nós estejamos no Espírito. Aleluias, glórias a Deus. Cuidado com as insinuações sutis, principalmente quando é feita colocando dúvida quanto ao que a palavra de Deus nos diz. É o que nós estamos vendo hoje no século XX. Não existe uma verdade plena. Cada um tem a sua verdade. A Bíblia deixou de ser a palavra da verdade, deixou de ser a palavra de Deus. Nós estamos vivendo um descrédito no século XXI. Por quê? Lançando a dúvida. E veja o que aconteceu com Eva quando ela duvidou de Deus. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho lá atrás, lá no Éden. Quando Deus falou com Eva que era para ela não comer do fruto, e ela deu ouvido a Satanás. Preste atenção, Gênesis 3. Vamos lá, Gênesis 3, capítulo 3, versículo 2, 3 e 4. E diz assim: e a mulher disse à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Então Eva tinha a palavra de Deus. Deus tinha falado bem claro para ela: não coma, para que não morrais. Mas a serpente disse para a mulher: certamente não morrereis. Então presta atenção, meu querido, presta atenção. Deus falou para Eva: não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Aí a dona Eva não vigiou, assim como muitas vezes nós também não vigiamos, eu e você, e caímos na cilada da tentação de Satanás. Foi como Eva caiu. Muitas das vezes nós caímos do mesmo jeito. Certamente não morrereis. E Eva escutou a palavra de Satanás, mas Deus já tinha falado que ela ia morrer. O negócio de Satanás é colocar dúvida no seu coração e no meu coração. Dúvida em nossa mente, dúvida em nosso intelecto. E quando você duvida, você passa a não crer mais em Deus. Por quê? No momento da dúvida, a Bíblia diz lá em Tiago capítulo 1, versículo 6, diz assim: mas peça com fé, não hesitando, em outras traduções, duvidando, porque todo aquele que hesita, ou em outras traduções duvida, é como a onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então, quando você duvida, você não tem firmeza. Você é aquela pessoa inconstante. Você não sabe se é certo mais ou é errado. Por quê? Você está na dúvida. Alguém fala alguma coisa para você, mas será? E Eva duvidou e ficou naquela: será que eu vou morrer mesmo ou será que eu não vou? Deu atenção à voz da serpente e caiu. E, infelizmente, todos nós caímos junto, porque através daquele pecado de Eva juntamente com Adão, o pecado entrou na humanidade e todos nós somos descendentes de Eva e de Adão.
Agora, tem uma notícia muito boa para você. A palavra de Deus nos diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho amado, nos purifica de todo pecado. Aleluia! Então, através do sangue de Jesus, nós podemos ser purificados desse pecado que nos infligiu Adão e Eva. Amém? Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. A necessidade e a pobreza, algumas vezes, não necessariamente, são uma grande tentação para o descontentamento, para a descrença e para o uso de meios ilegais para fazer algo errado. Contudo, muitas pessoas com condições sociais estáveis e de alta sociedade também se incumbem diante da tentação. Meu querido, a tentação vem para todos. Pobre, rico, velho, novo, jovem, adulto, criança, a tentação vem para todos. Satanás não alivia ninguém. É o que nós estamos presenciando hoje. Muitas pessoas de alta sociedade se jogando, matando, se matando, matando famílias inteiras. Sucumbiram à tentação. E depois mata a família inteira e se mata. Sucumbiram à tentação. Mas não é preciso ser assim. O sangue de Jesus Cristo, meu querido, te garante a vitória e me garante a vitória sobre a tentação. Aleluia! Nós temos que ler mais a palavra de Deus para ficarmos firmes na hora da tentação e quando vier ela, nós falarmos, está escrito. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Oh, aleluia! Aleluia! O maior resultado que o diabo deseja ao tentar as pessoas é acabar com o relacionamento que elas têm com Deus e, desta forma, eliminar a dependência que elas têm dele. Foi o que aconteceu com Eva. O que aconteceu depois que Eva e Adão pecaram quando Deus chamou eles? Eles viram que estavam nus. Ué, como que eles estavam sabendo que estavam nus? Antes eles estavam nus e não sabiam. Porque eles não tinham pecado. Mas agora o pecado entrou neles. Agora eles caíram da graça. E se esconderam. Você já notou que quando nós fazemos alguma coisa errada, nós queremos jogar a culpa geralmente em cima de outra pessoa? Sabe o que quer dizer isso? Nós estamos se escondendo. Fulano que é o culpado. Dificilmente nós assumimos a culpa. Mas há uma necessidade de nós conhecermos verdadeiramente a palavra de Deus e saber que o relacionamento nosso com Ele depende muito da nossa sinceridade. Depende muito de nós vencermos a tentação. Por quê? Satanás está pronto para nos tentar, mas nós podemos refutar toda e qualquer tentação através da palavra, dizendo, está escrito na palavra de Deus, assim, assim e assado. Aleluias, glórias ao nome do Senhor, glórias a Jesus. Amém, aleluia. As aflições, necessidades e problemas são os maiores argumentos que Satanás usa para levar o povo de Deus a questionar sua filiação. Como os sofrimentos não pudessem estar de acordo com o amor paterno de Deus. Olha só, presta atenção. Veja só, sempre que nós sofremos, isso não quer dizer que nós estamos em pecado. Não, querido. Que muitas das vezes Deus permite a tentação vir sobre nós para que através dessa tentação nós sejamos livres de uma coisa pior. Ou ele pode nos dar uma bênção. Veja o que aconteceu com Jó. Você conhece a história de Jó? Não vou entrar em detalhes. Mas Jó perdeu tudo, fazenda, boi, gado, filho, casa, perdeu tudo. E no final, ele ainda estava com o corpo todo cheio de ferida. E você sabe que os 3 coleguinhas deles vieram acusar.
a própria mulher dele falou: nega esse teu Deus e morre. Mas mesmo diante dessa situação, Jó jogado lá no chão, cheio de ferida, perdeu tudo, os amigos acusando ele, mulher acusando, ele não tinha nada. Olha o que ele disse lá no livro de Jó, capítulo 13, versículo 15. Ainda que ele me mate, ele quem? Deus. Contudo, eu confiarei nele. Oh, aleluia! Meu querido, olha a fé que nós temos que ter. Nós temos que ter a fé de Jó. Diante de uma situação completamente desgastada, os amigos dando de dedo nele, mulher dando de dedo, todo mundo, ele estava caído na sarjeta. E ele proclama uma frase que ecoou nos ares e ecoa aqui para mim e para você nesta noite, nesta tarde e noite. Ainda que ele me mate, contudo, eu confiarei nele. Meu amigo, independentemente do problema que você está passando, você pode e deve confiar em Deus. Não existe causa impossível para Deus. Vou falar de novo para você. Não existe causa impossível. O seu problema não é impossível de Deus resolver. Você tem que crer que a tentação vem, mas através da palavra de Deus, você pode derrotar. Jó foi restaurado e teve tudo em dobro. E nós também podemos ser restaurados de todas as nossas mazelas desta vida, de todos os nossos problemas. Mas para isso, nós temos que confiar especificamente na palavra de Deus. E, independentemente do nosso problema, nós temos que glorificar ao nosso Deus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Meu querido, o verdadeiro cristão, ele já venceu. Os problemas que nós estamos passando aqui é pequeníssimos. Nós não somos dessa terra, nós somos peregrinos aqui. Aleluia. O nosso caminho aqui nessa terra é os céus. Nós não temos nada a ver com essa terra, nós somos peregrinos. Você e eu, meu querido, nós temos que assumir a nossa identidade de verdadeiro cidadão dos céus. Nós nascemos de novo, nós agora fomos purificados no sangue de Jesus. Pode vir a tentação que vier, firmado na palavra, nós vamos dizer: Satanás, está escrito na palavra de Deus, e vamos ser vitoriosos em nome de Jesus. Oh, aleluias, glórias ao nome do Senhor, aleluia, graças a Deus, aleluias, aleluia, meu querido. É importante observar que nós vamos ler agora no capítulo 4, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Olha só. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: já que tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e as suas mãos te sustentarão, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Jesus disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Veja que o adversário é incansável. O diabo é incansável. Se ele fracassa em um ataque, ele tenta outro ataque. Ele não desiste. Não pense que suas lutas terminaram quando você está desfrutando de um período de paz. Os verdadeiros cidadãos dos céus estão sempre em guerra. A nossa luta só termina no dia da nossa morte. Meu querido, eu vou te falar uma coisa, presta atenção. Os verdadeiros cidadãos dos céus, tá? Você depois lê em sua casa Efésios capítulo 6. As armaduras de Deus. As armaduras de Deus. O verdadeiro cidadão dos céus, ele está em batalha constantemente. Por quê? Satanás não dorme. Satanás é o acusador. E nós temos que estar com a nossa defesa
nos defender e contra-atacar. Como é que você vai contra-atacar as tentações? Como é que Jesus fez, querido? Usando a palavra. Você tem que ter a palavra de Deus dentro do seu coração. Como é que você vai ter a palavra de Deus dentro do seu coração? Lendo ela todo dia. Não existe mágica, querido. Você tem que ler. Você precisa ler a palavra de Deus todo dia. Aleluia. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. O apóstolo Paulo, quando ele estava para ser degolado, olha a frase dos verdadeiros cidadãos dos céus diante da morte. Presta atenção, que o apóstolo Paulo estava para ser degolado. Tá? Está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 4, 7 e 8. Diz assim: combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua aparição. Oh, aleluia! Querido, veja só, ante a decapitação, ele proferiu esses dois versículos. Temos que ter essa confiança. Nem a morte pode nos abalar. Nem a morte abala o verdadeiro cidadão dos céus. Ó, e vou dizer uma coisa para você, hein? Preste atenção no que eu vou te falar. Preste muita atenção. Todas essas pessoas que estão nas igrejas hoje, que têm medo de morrer, não nasceram de novo. Vou repetir para você escutar. Todas as pessoas que estão dentro das igrejas hoje, andam com a Bíblia, vão na igreja todo domingo, que tem medo de morrer, não nasceram de novo. Você precisa, sabe o que é? Nascer de novo. Todo cristão que nasce de novo vence a morte. Não tem medo de morrer. Sabe por quê? A morte é a nossa vitória. Oh, glória! Oh, aleluia! É na morte que nós vencemos, meu querido. Aleluia! Glórias a Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia! Se crê nas escrituras, pule. Olha! E ele ainda é usado, Satanás. Se crê nas escrituras, pule. Saiba, meu estimado, que Satanás jamais irá desistir. Sabe por que ele jamais irá desistir de você? Ele quer levar você junto com ele para o inferno. Sabe por que ele quer te levar junto? Porque ele já está julgado. Para ele não tem mais jeito. Para Satanás não tem mais jeito, mas para você tem. O sangue de Jesus Cristo te garante a vitória. Jesus morreu foi para que você possa nascer de novo, ser uma nova criatura e caminhar para o céu. Não temer mais medo da morte. Você não precisa ter medo de morte, meu amigo. Você agora nasceu de novo. Você agora é cidadão dos céus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Querido, bote uma coisa na sua cabeça. Não basta ser crente. Tem que nascer de novo. Vou repetir para você escutar. Aleluia. Não basta ser crente, ir à igreja todo domingo, andar com a Bíblia. Isso não te faz novo cidadão dos céus. Você precisa nascer de novo da água e do Espírito. Ser um verdadeiro peregrino nessa terra. Orar, consagrar, ler a Bíblia, jejuar, obedecer as Escrituras. Vamos caminhando para o céu. Oh, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. É importante observar com atenção a resposta de Jesus. Jesus refuta o inimigo com o versículo de Deuteronômio. Não tentarás o Senhor teu Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito. A única forma ofensiva de todo o arsenal cristão. Depois você leia lá Efésios capítulo 6, versículo 17. Assim como a nossa grande abundância
Não devemos pensar que vivemos sem Deus. Da mesma maneira, nas nossas grandes dificuldades, nós devemos aprender a confiar em Deus. Meu querido, tanto faz você ter muito ou você ter pouco. Independente da quantidade de bens que você tenha. Você pode ter muito, você precisa de Deus. Você pode ter pouco, você também precisa de Deus. Independentemente da sua situação, você precisa de Deus. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Devemos aprender com Cristo a confiar em Deus e não em nós mesmos, e não enveredarmos por um caminho irregular, tortuoso, cheio de coisas, caminho errado, caminho cheio de pecado, e no final, sabe o que acontece? Geralmente leva à morte. Tem um versículo lá em Provérbios que diz o seguinte: há caminhos que ao homem parece caminho de vida, mas no final são caminho de morte. No final, caminho de morte. O diabo pode nos persuadir, ele não pode nos obrigar. Veja o que ele diz, veja o que está escrito em Tiago 1, 14 e 15. Capítulo 1, versículo 14 e 15. Mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, gera o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Você está vendo? Cada um de nós, o pecado é concebido aonde? Na concupiscência do nosso corpo, é na carne. Então nós não podemos deixar o pecado criar raízes, querido. Não podemos deixar o pecado ficar frutificando. Você pensa uma coisa errada, o que acontece? Fala, o sangue de Jesus Cristo limpa a minha mente. E acabou. E para de pensar. Você não fica costurando aquilo na sua mente, maquinando. Aí você maquina na sua mente, leva para o coração, daqui a pouquinho você fez, traduziu e caiu. E morreu. Querido, vamos estar atentos para a palavra de Deus. Satanás, ele é astuto, mas com a palavra de Deus, nós proferindo sempre o quê? Está escrito. Você precisa saber a palavra de Deus, ler ela e precisa, nos momentos de tentação, dizer para Satanás: Satanás, está escrito. Está escrito aonde? Na palavra de Deus. Aí você vai esmiuçar. Mas, como é que você vai esmiuçar a palavra de Deus se você não lê ela todo dia? Me diga. Me explique. Como que você vai vencer as tentações se você não lê a palavra de Deus todo dia? Vai ficar difícil e muito complicado. Mas que possamos, a partir de hoje, ler a palavra de Deus todo dia para que possamos vencer todas as tentações. Aleluias, glórias a Deus. Você já deve ter escutado a seguinte frase: ah, mas foi um momento de fraqueza. Eu não sabia que ele era casado ou que ela era casada. Fulano, eu entrei numa furada. Ah, mas eu estava tão carente. Essa é clássica. Etc, etc. Tá? Você pode vencer todas essas tentações. A carência é vencida, sabe com quê? Leitura da palavra de Deus. Joelho no pó. Joelho no pó. Vence todos os problemas, querido. Jesus não somente sabia a palavra de Deus, ele orava constantemente. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós também podemos ser vitoriosos independentemente da tentação se nós lermos a palavra de Deus todo dia e na hora da tentação nós tivermos com a palavra de Deus toda na nossa mente e aplicarmos a contraproposta, o contragolpe.
Satanás vem com a tentação e você aplica o contragolpe. Jesus aplicou 3 contragolpes nele. E nós também devemos de aprender com Jesus. Está escrito e verbalizar a palavra de Deus. Nós seremos vencedores, assim como Jesus foi. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Glórias a Deus. Lemos em Mateus 8, 9, 10. Novamente o diabo leva a um monte altíssimo e lhe mostra todos os reinos do mundo e sua glória. Ele diz: todas estas coisas eu te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: tu adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Querido, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Alguém só dá alguma coisa se tiver. Eu só posso dar uma caneta, uma Bíblia, um livro para alguém se eu tivesse livro. Quando Satanás aqui diz para Jesus, preste atenção. Quando Satanás diz para Jesus aqui, levou ele lá bem no alto e diz assim, todos os reinos do mundo e a sua glória. Estas coisas eu te darei, se prostrados me adorares. Presta atenção, olha onde é que eu quero chegar. Se Satanás falou para Jesus que ia dar para Jesus todos os reinos do mundo e a sua glória, eu te faço a terceira pergunta agora. Com quem que está todos os reinos do mundo e a sua glória? Vou repetir a pergunta. Se Satanás falou para Jesus que se Jesus adorasse ele prostrado, ele ia dar para Jesus todos os reinos do mundo e a sua glória, eu te pergunto, com quem que está os reinos do mundo e a sua glória? Meu querido, é claro que os reinos do mundo e a sua glória estão com Satanás. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Então nós temos que viver nesse mundo sabiamente, lendo a palavra de Deus, orando, jejuando, consagrando. Sabe por quê? O mundo jaz no maligno, meu querido. Nós temos que nascer de novo e ser um verdadeiro cidadão do céu. Esquecer esse mundo. Viver aqui, podemos viver, mas nós não somos daqui. Quem nasce de novo não pertence mais a esse mundo. Se você quiser continuar vivendo nesse mundo, sabe qual vai ser o teu destino? Vai ser o inferno. Olha, cada um decide a sua vida. Você decide o teu destino futuro aqui na terra. Eu já te falei e vou falar de novo. Não existe missa de 7 dias, missa de 10 dias, missa de 30 dias, missa de 50 dias, missa de 100 dias, missa de 200 dias. Isso é mentira. E nós lemos lá no começo, quem que é o pai da mentira? Quem que é o pai da mentira, querido? Mas a Igreja Católica é mentira de Satanás. Eles também estão sendo usados por Satanás. Essa é a pura verdade. Essa mentirada. Mas o que acontece? Satanás está usando todo mundo. Você tem que estar com a palavra de Deus. Abra bem o teu olho. Leia a palavra de Deus. É oportuno enfatizar que Satanás sempre quis receber adoração, pois sempre quis ser Deus. Adorar a criatura no lugar do Criador é a mentira que governa o nosso mundo nos dias de hoje. Então, o que nós estamos vendo hoje? Todo mundo fala mentira. Mas uma mentirinha só não tem problema, Paulo. O que é isso? Você é muito radical. Uma mentirinha te leva para o inferno. É isso que minha Bíblia diz. E eu fico com a minha Bíblia. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Vemos lá em Romanos, capítulo 1, versículo 25, que nos diz assim: os quais mudaram a verdade de Deus em mentira. Preste atenção. Depois você lê lá na sua casa. Romanos, capítulo 1, versículo 25. Aos quais mudaram a verdade de Deus em mentira, e adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador,
que é abençoado para sempre. Amém. É no século 21, esse século que nós estamos vivendo aqui, nós estamos adorando muito mais a criatura do que o Criador. Hoje, nós vemos a exaltação do ego, a exaltação do egocentrismo. O homem pode tudo. O homem pode fazer tudo. Pode ir na lua, pode ir lá no fundo do mar, pode descobrir todas essas moléculas, prótons, nêutrons, elétrons. Muito bem. A ciência se multiplicou, mas o sangue de Jesus ainda continua tendo seu poder, e somente o sangue de Jesus que purifica pecado. Mas nada nesse mundo purifica pecado nenhum, a não ser o sangue de Jesus Cristo que foi derramado no madeiro. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Se o melhor dos amigos que tivermos no mundo nos sugerir alguma coisa como vamos e servamos a outros deuses, ele não deve ser ouvido com piedade. Veja Deuteronômio 13, 6 a 8, capítulo 13, versículo 6 a 8. Saiba que esse teu amigo que está querendo te levar para você servir outros deuses, saiba que ele indiretamente quer levar você para onde? Para o inferno. Fica ligado, meu amigo. Tem muitas igrejas aí que não são igrejas. São seitas satânicas e seitas heréticas. Diz que é igreja. Parece que é, mas não é, querido. Tá? Parece que é, mas não é. Tá? Então vamos lá. Cuidado. Cuidado. E quantas pessoas estão caminhando hoje, nesse exato momento? Nesse exato momento, quantas pessoas estão caminhando para o inferno? Dentro das igrejas. Por que eu falo isso? Sabe por quê? Porque elas não nasceram de novo. Não basta ser crente. Tem que nascer de novo. Se você não nascer de novo, o teu destino já está traçado, querido. Não tem jeito. Ah, mas chegar lá, Deus vai ser bonzinho comigo. Não vai, não. A minha Bíblia diz que é você que decide. Não é Deus que decide por você. É você que decide. Você tem que aceitar o sangue dele na sua vida e ser uma nova criatura. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Você precisa nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Oh, glória a Jesus. Aleluia. 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 Vemos em Mateus 4:11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram anjos e o serviram. Presta atenção. Presta atenção. Assim como existe um mundo de espíritos malignos e mal intencionados que lutam contra Cristo e sua igreja fiel, presta atenção, a igreja fiel não é a igreja com placa. Eu já te expliquei e vou te explicar de novo. A igreja fiel, a noiva de Jesus Cristo, aquela igreja que vai participar da boda, você já escutou a pregação minha sobre bodas, tá? A boda do Cordeiro vai ser o quê? O casamento de Cristo com a igreja. Quem é essa igreja? Essa igreja não é Assembleia de Deus, não é Igreja Batista, não é Igreja Metodista, não é Presbiteriana, não é Deus é Amor, não é Universal. Não é isso, querido. A igreja que vai participar das bodas do Cordeiro é um povo lavado e remido no sangue de Jesus que não tem placa. Vou falar de novo para você escutar e nunca mais se esquecer. A igreja que vai participar das bodas dos cordeiros com Jesus Cristo, que é o casamento de Jesus Cristo com a noiva, chama-se boda do Cordeiro. Não é igreja Assembleia de Deus, não é batista, não é metodista, não é presbiteriana, não é Deus é Amor, não é Universal, não é igreja de placa, é um povo lavado e remido no sangue de Jesus que não tem placa. Oh, aleluia, glórias ao nome do Senhor, aleluia, glórias a Jesus, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Jesus Cristo venceu, meu amigo. Jesus Cristo venceu Satanás usando a palavra de Deus. O que Jesus Cristo usou?
está escrito. E nós também podemos vencer dizendo: está escrito, Satanás, para trás de mim, porque a palavra de Deus está escrito lá na palavra de Deus. Aleluias. Querido, aleluias, que possamos ter a palavra de Deus dentro dos nossos corações, para usá-la nas muitas tentações que ainda estão por vir. Muitas tentações, queridos, ainda vai vir sobre mim e sobre você. Que tenhamos a palavra de Deus lá dentro do nosso coração. Que Deus nos abençoe. Aleluias. Vamos orar nesta hora. Graças a Deus. Grandioso Deus e eterno Pai. Pai de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos neste momento por haver falado aos nossos corações. Que a sua palavra frutifique e nos conduza aos caminhos de vida e paz. Seja com cada pessoa nesta tarde e noite, e que possamos atender à voz do seu Espírito Santo, obedecendo e praticando os seus mandamentos. Guia-nos pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Dê-nos a sua graça hoje e sempre. É o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Queridos, aleluia. Neste momento, eu desejo agradecer a todos os amados integrantes desta abençoada rede do WhatsApp e também aos estimados irmãos e amigos que estão nos acompanhando pelo YouTube, pela paciência de haver me escutado nesta linda tarde e noite de quinta-feira, que o Senhor nos concedeu para a meditação em sua palavra. Louvai ao Senhor, pois é bom, é cantar louvores ao nosso Deus, pois isso é prazeroso e o louvor é agradável. Salmos 147, versículo 1. Agradeço também a você que recebeu esta gravação. Que todos sejam abençoados pelo Espírito Santo e tenham todos uma tarde e noite de paz e harmonia. Glórias a Jesus. Mais uma vez, eu desejo agradecer a todos os amados irmãos de nossa rede do WhatsApp e do YouTube que participaram desse maravilhoso e abençoado período de oração e jejum que nós entregamos hoje ao Senhor, às 12 horas desta quinta-feira. Um período de jejum abençoadíssimo. Que o Senhor abençoe a todos que participaram desse período de oração e jejum e que todos sejam fortalecidos espiritualmente. Aleluia. Em breve estarei comunicando a data do próximo período de oração e jejum. Aleluia. Queridos, saiba que muitos períodos de oração e jejum estão por vir. Amém? Aleluia. Graças a Deus. Fiquem todos nesta tarde e noite com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Até uma próxima oportunidade. Tenham todos uma noite abençoada no recesso do seu lar, na faculdade, no escritório, no consultório. Sejam todos abençoados hoje e sempre. Amém. Graças a Deus.